aspectos e considerações antropológicas sobre a velhice. Mas, como dito aqui nessa questão inicial, né, de que velhice nós estamos falando, de que envelhecimento nós estamos falando, né? Então, nós falamos sempre em velhices porque varia imensamente, tá? Eu trouxe essas duas imagens representando modos de se viver o processo de envelhecimento e, em geral, o modo como a gente vivencia a nossa velhice, o modo como as mulheres idosas, por exemplo, lidam com o próprio corpo, a vestimenta, varia de contexto para contexto, de acesso à informação, de condições de vida, de N fatores, tá? Então, essa pergunta inicial, e é isso que o artigo ele vai procurar fazer esse passeio sobre, trazendo alguns estudos, algumas visões da cultura, e como esse fenômeno ele é vivido, significado e representado de modo diferente dependendo do lugar onde essa pessoa envelhece. Então, isso tem bastante variações, né? Então, eu condensei os 9 aspectos que ela traz em 3 grandes blocos de discussão para que a gente possa trazer aqui nessa aula, tá? Então, o primeiro, a velhice enquanto uma categoria que é socialmente construída. Então, alguns tópicos do texto, basicamente, ela afirma, a afirmativa central é essa, a velhice enquanto uma categoria socialmente construída. A segunda, ela vai se debruçar em relação a diversos aspectos sobre a cronologização da vida no âmbito da modernidade. Como é que se dá isso, não só sobre a velhice, mas também sobre a infância, sobre a adolescência, enfim, sobre essas chamadas etapas de vida, tá? No texto, sobre as teorias psicológicas, a gente vai falar muito sobre o termo que a gente vai falar muito é o curso de vida, tá? Então, aqui ele está falando mesmo de cronologização da vida. Uma terceira dimensão de aspectos que eu trago é a transformação da velhice enquanto um problema social, enquanto algo que entra na pauta social e que, por isso mesmo, dependendo da época, traz o debate, a política, a sociedade para se pensar sobre a política, aliás, sobre a velhice, como também estamos observando agora nesse contexto da pandemia, tá? Logo no início da pandemia, a pessoa idosa ou idoso voltou à cena, né? E aí a gente foi vendo em diversos jornais, e inclusive em figuras políticas e sociais, expressões bem ageístas, preconceituosas em relação à velhice, e mais uma vez a ideia da pessoa idosa, a categoria velho ou velhice, volta à cena do debate, e mais uma vez trazendo todos os estereótipos que são socialmente atribuídos, tá? Então, nós vamos partir desses 3 grandes blocos aí de discussão, tá? Então, a primeira coisa é de que a velhice enquanto uma categoria socialmente construída. Esse termo socialmente construído, em geral, ele é aplicado a diversos fenômenos que são sociais, né? Então, quando a gente vai falar da mulher, assim, a gente não nasce mulher, torna-se mulher. Por quê? Porque a ideia, a figura do papel da mulher, ela é uma atribuição social. Ela varia de cultura para cultura, inclusive varia, ainda que numa mesma cultura, em razão da sua posição social, né? Dos seus recursos, enfim, que isso vai fazer diferenças. Quando nós vamos pensar, por exemplo, na pessoa idosa, para alguns idosos, a forma como ele vive sua velhice talvez não seja perpassada por tantos preconceitos e demandas quando comparado com outros idosos em outra posição social, tá? Embora, em geral, a gente vá percebendo que tem preconceitos e estereótipos que atravessam essas posições, tá? Então, inicialmente, um ponto importante que apontam para essa afirmação de que a velhice é uma categoria socialmente construída é a gente, primeiramente, fazer a diferenciação entre 2 fatos. Uma coisa é o envelhecimento humano, tá? Outra coisa é a construção social sobre esse envelhecimento, a vivência social desse envelhecimento e, consequentemente, a velhice, tá? Então, é importante a gente saber diferenciar 2 aspectos. A dimensão enquanto um fato universal e natural, ou seja, todos os seres humanos, enquanto espécie, vai crescer, se desenvolver, né, aquele ciclo até morte, todos irão passar por isso, né, e o envelhecimento aqui é olhado agora também como um fato social e histórico, tá? Uma coisa é olhar para a velhice enquanto um fato universal e natural, outra coisa é olhar para a velhice, envelhecimento enquanto um fato social e histórico. E aqui nessa dimensão de fato social e histórico, é a gente entender que esse processo natural e universal das espécies, a menos que se morra antes da velhice, mas quem vai longe vivendo vai passar por essas etapas, em termos de idade,
biologicamente, digamos assim, em razão da espécie. Mas isso é se dado em um contexto social e histórico, e que por isso vai variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, de cultura para cultura. Eu coloquei até uma frase que não está no artigo, mas que representa bem uma visão, né, de um escritor, né, africano, que ele diz assim: quando morre um africano idoso, é como se queimasse uma biblioteca. Então, em algumas culturas, a visão da pessoa idosa é uma visão de sabedoria, de sapiência, de conhecimento, de ancestralidade, de respeito às pessoas mais velhas, né, de valorização na comunidade da figura dos anciãos. Ao passo que algumas culturas mais ocidentais, você vai ver a associação entre quanto mais envelhecida é a pessoa, mais associada a uma ideia de improdutividade, de incapacidade é atribuído. Até a ideia de aposentadoria, né, então, a gente tá foi em 2019, né, eu fui chamada para fazer algumas oficinas com o pessoal do TRT de preparação para a aposentadoria, que depois dessas oficinas ia culminar num programa que a gente estabeleceu de 10 encontros de preparação para a aposentadoria. E uma das questões que eu discutia com eles logo no início era o que para eles era aposentar-se, né? Então, a ideia do aposento era muito... Tem até um termo que se utiliza para quem se aposenta, é fulano agora está inativo. Como se aposentar-se significava se tornar inativo. Então, isso gerava um peso muito grande, né? Até a ideia, o termo aposentadoria vem de aposento. As pessoas idosas eram colocadas geralmente em aposentos distantes da casa, do movimento da casa, para ficar ali e esperar o fim da vida, né? Então, a noção de aposentadoria vem muito dessa ideia de uma pessoa que trabalhou e que agora ela está inativa, né? Então, perceba que a própria desenvolvimento industrial, algumas noções filosóficas e ideológicas em termos políticos, enfim, do sistema econômico, vai associar grupos que são ativos, que não são ativos, produtivos, improdutivos, visíveis, invisíveis, e essa categorização social, isso acaba repercutindo na vida das pessoas, tá? Então, uma das primeiras questões que é importante a gente entender, que embora a gente fale da velhice enquanto um fenômeno universal, todo mundo, em qualquer parte do mundo, num ciclo biológico, vai passar por essas etapas, ele é um fato social e histórico, tá? Para se entender e lidar com esse envelhecimento, a periodização da vida, né, que tem a ver com essa cronologização do curso de vida, tá? Então, assim, perceba que as noções de infância, de adolescência, de velhice, vida adulta, maturidade, são termos que têm muito como horizonte uma data, um período de idade, certo? Embora essa periodização, ela tenha algumas funções, e a gente fala um pouco mais à frente, tá? Mas, em geral, a gente data, a partir de 60 anos aqui você é idoso. E alguns idosos vão dizer assim, mas eu não me sinto velho. Até essa expressão, né, o velho, muitos rejeitam essa expressão velho ou velhice. Por quê? Porque está associada a uma noção de velhice a ideia de algo que é ruim, que é improdutivo, que é descartável, né? Então, assim, e aí, por isso, a tentativa, muitas vezes, de se mudar expressões para que atendam a um determinado contexto social, né? E aí, a vida, ela passa sendo datada em razão dessas etapas, em razão desses ciclos. É um primeiro ponto que ela traz, tá? Então, só que esse datar, a partir de 60 anos, em outros países já não é 60, é 65, a gente tinha muita essa dificuldade quando ia caracterizar adolescente, é a partir de 12 anos até 17, é 13 a 17, alguns documentos vão até 18, outros até 20, esse período, o que é esse período da adolescência, tá? Por quê? Porque ao dar um período a isso, automaticamente, aí vem algumas teorias psicológicas que têm um pouco de responsabilidade nisso, um conjunto de atribuições, em termos de expectativas, para a manifestação de determinados comportamentos. É assim porque é adolescente, é assim porque é idoso. Como se a idade, por si só, ela determinasse esses comportamentos. Mas não, quando ela vai demonstrar, né, nos estudos antropológicos, não é bem isso que acontece, tá? Então, a idade não é um princípio naturalmente constitutivo de grupos sociais, nem um fator explicativo dos comportamentos humanos. Por quê? Porque isso varia de cultura para cultura. Por exemplo, o que é do ponto de vista biológico, por exemplo, a puberdade.
tá? Os seres humanos vai ter uma etapa aí, vai variando ainda, entre pessoas ainda varia, às vezes um pouco mais cedo, 12, 13 anos, dependendo de meninos e meninas também diferencia a puberdade, tá? Outra coisa é associar a puberdade a essa categoria social chamada adolescência. E aí, qual é a ideia que vem na nossa mente quando eu falo adolescência? Aí, geralmente associado às questões de comportamento, de crises e etc, tá? Ao passo que a gente vai ver que em algumas culturas, as pessoas ao entrarem na puberdade, não necessariamente na ideia da adolescência, passa-se a ser atribuído muitos papéis e responsabilidades sociais, como um marco em termos de ganho de maturidade para assumir determinadas responsabilidades. Ou seja, não é uma ideia de irresponsabilidade, mas de responsabilidade, tá? Então, veja que existem os marcos etários, o desenvolvimento biológico, mas que essa construção, esse marco em termos de idade, ele passa a ser uma construção social e ainda mais as expectativas em termos de comportamentos que são esperados. Então, uma pessoa a partir de 60 anos, ela pode querer usar, aí você usa muito essa expressão, como é que a pessoa com 60 anos usa uma roupa de adolescente? Existe roupa de adolescente e roupa de idoso? Qual é a roupa que o idoso não pode usar? Qual é a roupa que só uma mulher jovem pode usar? Tá? Então, perceba que essas expectativas demarca-se a idade, define-se um grupo social e, consequentemente, se associa a isso diversas expectativas em termos de comportamentos esperados. E aqui eu não estou falando de uma outra categoria, que é a noção de maturidade. A gente vai ver isso depois, tá? Eu ainda estou falando aqui idade versus etapas de vida, infância, adolescência, vida adulta e idoso, tá? Porque a ideia de maturidade já é outra coisa, já não tem nem necessariamente a ver com idade, certo? Então, assim, não significa, no entanto, que essas categorias de idade, elas não têm efetividade. Sobretudo, e aqui eu destaco, quando ela estabelece direitos e deveres. Então, na nossa realidade brasileira, considera-se idoso as pessoas com 60 anos ou mais, tá? Em razão, justamente, de como, a partir de determinada idade, em razão de processos de trabalho, se espera que essa pessoa possa, por exemplo, se aposentar, e aí vai se tendo diversos critérios para isso. E perceba que essa questão da idade, ela acaba pautando comportamentos e, consequentemente, políticas públicas, tá? Recentemente, com a reforma da Previdência, a gente viu muito isso. Ah, mas a expectativa de vida no Brasil é de, sei lá, 70 e tantos anos. Só que a gente vai perceber que essa diferença, em termos de média de idade para a expectativa de vida, ela varia, por exemplo, de região para região. As condições de vida e saúde, por exemplo, de uma pessoa com 60 anos que mora na região Nordeste, ela, do ponto de vista da média desses indicadores epidemiológicos, é diferente de uma mesma pessoa com a mesma idade em outras regiões do país. Se esse trabalhador ele é rural, ele vai ter uma outra configuração. Por isso que na reforma da Previdência, essas considerações elas precisariam ser levadas em contas. Por quê? Porque, embora tenhamos a mesma idade, o modo como a gente envelhece, ele varia em razão das minhas condições de vida ao longo da vida, do trabalho que eu exerço ao longo da vida, tá? Entre homens e mulheres, a gente viu tudo isso lá quando a gente estudou os indicadores epidemiológicos e demográficos, né? Então, é importante definir essas idades quando a gente vai pensar aí direitos, políticas públicas e etc, tá? Um outro aspecto diz respeito à cronologização da vida, e aí muito na relação com a modernidade, tá? Tem um ponto que eu tinha falado anteriormente, que era a questão da maturidade, certo? Que eu disse que a cronologização, em termos de etapa, é uma coisa, definir o que é adolescente, o que é vida adulta, o que é idoso. Outra coisa é quando a gente vai falar de estágios de maturidade, tá? No primeiro ponto, quando o texto ele vai abordar a questão das idades cronológicas, que a gente estava falando até agora, nos estudos antropológicos se identifica que essa coisa de dar parâmetros de idade e associar isso a determinados comportamentos, né, em termos de expectativas, enfim, isso é muito das culturas ocidentais, tá? Em culturas não ocidentais, o que se observa mais é uma validação cultural dessas sociedades em termos de estágio de maturidade. Então, no primeiro ponto, né, que é as idades cronológicas, a gente vive muito aqui na nossa realidade em razão disso. Por exemplo, a gente tem uma expectativa em termos de mais ou menos com que idade você tem que terminar o ensino médio,
mais ou menos em que idade já deve estar na universidade, e por aí não para, tá? E se a gente for perceber, vai ter expectativa até em tempo, tanto tempo de relacionamento já tem que casar, tanto tempo de relacionamento já tem que ter filho, e aí a sociedade vai pautando isso, né? Do ponto de vista de uma pressão mesmo para isso, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vem para a velhice, a gente entende, por exemplo, que quando a gente vai para uma noção que sai um pouco dessa lógica do tempo em termos de idade, mas muito mais em termos de maturidade, aí o foco passa a ser as capacidades das pessoas para realizar certas tarefas. Então, em algumas culturas não ocidentais, como casar, caçar e etc. Tá? Então, não tem bem necessariamente relação com a ordem de nascimento. Isso é uma coisa importante do ponto de vista de maturidade, tá? Se a gente faz uma alusão para a nossa realidade aqui, por exemplo, o fato de uma pessoa ter mais idade não quer dizer que do ponto de vista da maturidade, de se perceber condições e consciência para exercer determinadas questões, implica necessariamente maturidade. Não é todo mundo que vai, não é a idade por si só, ela não acrescentaria essa noção de estágios de maturidade, tá? Tanto é que, por exemplo, eu já ouvi muitas expressões assim de mães que dizem que as filhas são como mãe para elas. Mas quando ela faz essa referência muito do ponto de vista, muitas vezes, da noção de maturidade, tá? Você vai ver, o fato de você envelhecer, chegar aos 60 anos, não quer dizer que por si só tem uma noção aí em termos de maturidade, tá? Então, assim, são termos diferentes quando a gente vai trabalhar principalmente com envelhecimento, tá? Então, essa cronologização, e aí é quando a gente agora traz em relação ao tempo histórico, né? A gente vai percebendo que ao longo da história, a modernização, as revoluções industriais, enfim, elas vão pautando também o modo como a gente lida com essas etapas da vida. Como a infância é significada, como a adolescência é significada. Eu tinha dito até para vocês, por exemplo, mesmo numa mesma cultura, numa mesma, vamos falar, adolescente, você vai verificar que tem adolescentes, dependendo das suas condições financeiras, se for com altas condições financeiras, com 17 anos, não quero estudar, aí o que acontece? É porque fulano está passando por uma crise, vamos pagar uma viagem de volta ao mundo, um intercâmbio na Austrália para conhecer outra língua, para ele amadurecer. Se for uma pessoa economicamente com bastante dinheiro, essa crise ela é interpretada como uma crise existencial e que precisa ir para a França, tomar um chá lá em Paris, né? Mas se for um adolescente aqui da quebrada, mesmo, é vagabundo, é porque não quer nada na vida. Então, perceba que até o modo como a gente lida com algumas questões, isso também é passado pelo filtro aí da questão financeira, né? Como a gente viu no vídeo anterior, houve uma época em que os idosos bem quistos, né? Os idosos bem que tinham um certo prestígio eram aqueles que tinham dinheiro, tá? Então, assim, a gente está percebendo, tem uma coisa no documentário de Emicida, né, documentário Amarelo, que ele vai resgatar muito várias lutas do movimento negro. E aí ele faz uma fala que eu acho bem pertinente. As pessoas da periferia, as pessoas mais pobres, principalmente a juventude pobre, ela não tem o direito de errar, não. Você entrou na universidade, você tem que terminar a sua universidade, tem que dar o máximo. Você não, eu tô com conflito, eu não sei se eu quero esse curso. Não tem isso não, meu amigo. A vida ela não vai parar. Você não tem o direito de errar. E se você faz, você tem que acertar 10 vezes para pelo menos você ser visto. Né? E já outras pessoas, não sei se eu quero esse curso, aí termina um, vai para outro, eu estou no conflito e sai de casa, eu quero viver um momento só, os pais pagando, claro, né? O estúdio, né? O estúdio não é casa, é estúdio, né? Eu preciso refletir a minha arte. Então, assim, mas no duro da vida mesmo, é difícil. Aí a questão o problema está nisso, em as pessoas terem um tempo. Por que, por exemplo, eu tenho que entrar na universidade necessariamente aos 17 anos, 18 anos? Por que aos 23 anos eu já tenho que estar formada? Por que eu já tenho que entrar no mercado de trabalho? Por que eu já tenho que ter minha carteira assinada? Por que eu preciso ser... Então, assim, essa noção de como a gente lida com a vida, ela tem a ver com todo um processo social mesmo. Por isso que ela fala que a velhice, a infância, a adolescência é um processo socialmente construído. E detalhe, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o adolescente tem a oportunidade de dar uma volta ao mundo, conhecer outras culturas antes de entrar na universidade. Eu não vejo isso problema. Aliás, por que ele teria que entrar? Por que essa é a via que tem que ser?
porque dizem que tem que ser assim, porque o mercado vai exigir isso, porque, entende? Então, assim, o ideal era que as pessoas tivessem a possibilidade de conscientemente viver em suas etapas, né? Mas para uns não há escolha, isso ou isso, e para outros ele tem outras possibilidades, tá? Então, assim, esse filtro social, econômico, ele vai fazer total diferença, né? Estava dando aula recentemente agora sobre psicologia das massas, né? Vocês já tiveram aula comigo em psicologia social 1, e aí a gente falando assim, o pessoal falando assim, porque as pessoas não têm consciência, não estuda política, se estudasse, a vida não estava assim. Mas a gente tem que ver, tem pessoas que se acordam às 5 horas da manhã, 2 horas de condução, não estão podendo ficar em casa, trabalha, chega em casa morto de cansada, vai cuidar dos filhos, quando é possível, quando os meninos já não estão dormindo. Aquele corpo, ele é puro cansaço, ele não tem tempo nem de pensar, sei lá, na vida do dia seguinte, porque tudo depois começa do mesmo jeito e não para, tá? Porque há uma lógica, né, em termos, inclusive, de políticas, desde a década de 80, do chamado combate à vadiagem, e o documentário da Emicida vai trazer isso, onde você tinha uma roda de pessoas cantando e fazendo música, era tido como vagabundo. A arte é muito associada a essa ideia de pessoas que não querem nada com a vida. E a gente vê isso em discursos políticos, em representação política, enfim, o modo como a gente vai vivendo a vida, ela vai sendo tecida nessa arena política aí, inclusive as nossas decisões privadas. Por que para a gente é tão difícil no fim de semana parar e ler uma coisa que não seja produtiva? Assistir uma série, ler um livro de outra coisa, sem nenhum compromisso de produzir, sem nenhum compromisso de aprender, de adquirir conhecimento. Simplesmente por ler ou não fazer nada. E a gente faz isso com culpa, com muita culpa, só estar com os amigos. Por quê? Porque nos é imputada essa cultura da competitividade. E não é à toa, né, que as produções de hoje vai falar muito dessas sociedades pós-modernas, que é como se você vivesse um vazio desse produtismo, né? Você produz, mas que afinal de contas, o que é que a gente é? E aí a gente se perde muito nesse não fazer nada, né? Não fazer nada, como assim não fazer nada, né? Enfim, mas a gente vai percebendo que a modernidade, a modernização, a industrialização, ela, de certa forma, as revoluções, a revolução industrial, enfim, os avanços na ciência e na tecnologia, ela vai também refletindo na vida social. E aí acontece, né, justamente a institucionalização do curso de vida. E essa redefinição do espaço família também. Então, a obra, né, que é Felipe Arries, ela não diz exatamente qual é lá no artigo, mas aqui eu coloco que é a História Social da Criança e da Família, onde ele vai falar justamente como a criança, enquanto uma categoria, ela não existia na Idade Média, e como ela vai surgir só a partir do século XIII. Crianças iam trabalhar, muito novas. Dentro dos espaços da casa, não existia essa coisa do separado. Era como se fosse chamado um mini adulto, né? A criança era como se fosse um mini adulto. Aí essa reinvenção da infância, ela vai acontecendo. E aí vem a ciência, as teorias psicológicas, dizer o que é possível na infância, o que não é. Isso é reinventado. Recentemente, a gente teve um debate sobre isso, por exemplo, sobre a questão da redução da maioridade penal. Aí vem toda a discussão. Com 16 anos, o que é capaz de fazer, não sei o que. Então, assim, falta, às vezes, clareza de debate também do ponto de vista objetivo da coisa, tá? E com a velhice também. E eu estou usando o termo velhice propositalmente, porque se trata de ressignificar a própria característica da palavra velho, ser o idoso, ser o ancião, ser o mais antigo, né, ser digamos assim, o que tem esse caráter mais antigo na comunidade. Então, nós falamos de como essa construção da velhice, por que ela é social, quando a gente avalia ela enquanto fato histórico e fato social, né? Porque você define idades, define quem é criança, quem é adolescente, quem é idoso, que isso varia de cultura para cultura, que não necessariamente avanço de idade implica maturidade, e um outro conceito importante associado a essa questão da passagem do tempo, da cronologização, é o conceito de geração, né, que justamente para estudar as mudanças sociais. Então, antes se pensava assim, geração como se ela tivesse ligada apenas à sucessão de um grupo por outro. Então, a geração do meu pai, a geração da minha mãe, a geração do meu avô, tá a minha geração, né? Como se fosse cortes etários. Existem cortes etários, como a gente vai estudar
as questões demográficas, por exemplo, tá? E na velhice também, mas aqui a ideia de geração é muito essa ideia de sucessão. E não é bem assim quando ela traz os apontamentos antropológicos. Então, geração seria um conjunto de pessoas que vivenciam determinados eventos que definem trajetórias passadas e futuras. Nesse momento, a gente pode dizer que existe a geração da pandemia da Covid-19. Nessa geração que está vivendo a pandemia da Covid-19, tem idosos, mas tem criança, tem adolescente, tem eu, tem você. Nós seremos a geração pós-Covid também, né? Então, são gerações que estão sendo marcadas e atravessadas e modificadas em termos de ensino, de trabalho remoto, né? Do modo como a gente está olhando a vida, as economias, os poderes econômicos, as nossas representações políticas. Essa geração, que inclui diversas idades, ela é uma geração que a gente pode dizer, assim como a gente diz, a geração pós-ditadura militar, ou a geração da ditadura militar, então a gente vai, são esses marcos que vai perpassar diversas pessoas, né, diversos grupos. E aí a gente vai percebendo que a partir dessas vivências coletivas, isso também implica em mudanças na estrutura social, tá? E por último, a gente falou da velhice enquanto uma construção social, da cronologização da vida e no âmbito da modernidade, como essas mudanças sociais, elas assim, mudam o modo como a gente lida com essas etapas, até que a gente aí na definição disso um problema social. E quando eu falo problema social, mas muito mais enquanto uma demanda social. Eu usei o termo que ela usou, mas pense aqui, então, enquanto uma demanda social, tá? Então, uma pergunta que tem no texto, eu destaquei aqui, que ela diz o seguinte: como o envelhecimento físico ou a idade tornaram-se mecanismos fundamentais de classificação e separação dos seres humanos? Como é que a gente chegou nisso? Porque é isso que acontece, né? Como é que esse envelhecimento físico, ela se torna um fundamento de classificação e separação dos seres humanos? E isso vai variar, inclusive, como a gente já falou, de classe, enfim. E aí ela vai trazer 3 dimensões que vão estar digamos assim, que fazem parte desse processo de identificação. Isso aqui é uma demanda social, isso aqui não é uma demanda social. E, inclusive, existem demandas sociais que muitas vezes estão ali, problemas sociais acontecendo, mas que eles não são vistos, ou não são pautados socialmente, ou não são legitimados socialmente, né? Então, no Brasil, ainda hoje, há quem diga que não, o Brasil não é racista. Há quem defenda isso. E existem os grupos lá pautando, ó, o problema está aqui, é real. Não existe, no Brasil não existe racismo. Então, assim, então, trazer a questão da pessoa idosa, as demandas da pessoa idosa, a população, o envelhecimento populacional, enquanto uma demanda social, ela não é o resultado natural, meramente, das transformações demográficas. Não é necessariamente por isso que se olhou e que se precisa olhar, na verdade, eu acho que ainda nem olha como deveria ser, para as demandas da população idosa. Então, em geral, o que a gente vai definir como problema social, como demanda social, envolve 4 dimensões, que o primeiro é o reconhecimento dessa demanda, a legitimação, que não é necessariamente um processo natural que decorre, às vezes reconhece-se, mas não há legitimidade social em relação a isso, né? Pressão e a expressão depois, que é o que a gente vai trazer na última etapa, né? Então, o primeiro, o reconhecimento enquanto demanda, significa dizer que é quando aquele problema ele se torna visível, né? Tornar visível uma situação, eu vou botar entre aspas, particular, mas muitas vezes é o particular de muitos outros particulares, supõe a ação de grupos socialmente interessados em produzir uma nova percepção do mundo social a fim de agir sobre ele. E existem várias demandas da velhice, da pessoa idosa. Às vezes a gente olha assim, gente, nós precisamos pensar na velhice, no modo como o Brasil ele se prepara para o envelhecimento. Às vezes tem pessoas assim que olham como se fosse uma coisa assim, tipo, é tão longe, é tão assim, por que eu tenho? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e disse, olha, é importante, enquanto psicólogo, olhar esses conteúdos, vocês se debruçarem, mas são tão poucos idosos que a gente atende, são tão poucos idosos, só se realmente chegam poucos idosos para pessoas, mas tem muito idoso. Enfim, então, assim, tem problemas que existem, mas parece e para que isso se torne reconhecido socialmente, aí é uma outra questão que o texto traz, eu não coloquei aqui, mas que o texto vai dizer o seguinte:
Às vezes, por exemplo, a questão do idoso, ela torna-se visível, ela é visualizada em razão de figuras que têm status para isso. Porque se for Dona José falar do interior falando, será que ela vai ser ouvida? Tá? Então, às vezes, algumas pessoas que têm dentro daquela realidade algum status, algum acesso para tornar visível essa questão, aí vem. Ou quando repercute socialmente. A gente vai ver muito isso quando a gente vai falar, por exemplo, da violência contra a população negra. Né? Às vezes um caso acontece, aí torna-se visibilidade, toma uma visibilidade, e aí algumas figuras, digamos assim, mais da mídia, ou mais que tem mais influência, fala, se posiciona e vem. Agora, o quanto isso se sustenta e quanto isso se traduz em uma pauta realmente em termos de luta de direito, é um longo processo histórico de debate, de luta permanente, na verdade, né? Então, assim, por exemplo, no Brasil agora, as questões da população indígena, como é que isso está sendo visível? Isso chega para nós? A gente sabe que o aumento de suicídio em jovens indígenas aumentou, em que medida isso chega para a gente, tá? Então, assim, são questões que a gente avalia, e do mesmo com a pessoa idosa, né? Com a pessoa idosa. Depois desse reconhecimento, uma coisa importante é a legitimação dessa demanda, ou seja, é socialmente a gente dizer, tá, é uma demanda? É uma demanda legítima? Né? Esse reconhecimento, ele não é automático, como eu tinha falado, e supõe um esforço para inseri-lo no campo das preocupações sociais do momento. Inseri-lo ali no debate, como algo importante, como algo relevante. Trazer para a arena do debate. Então, isso é outra coisa que é fundamental. Depois disso, a pressão. A pressão tem muito mais a ver com as ações realizadas por esses atores, empenhados em denunciar as questões que ocupam posição privilegiada para torná-las públicas. Por isso que nem sempre quem fala do idoso é idoso. Aqui eu sou uma, né? Nem sempre, né? Mas tem uma máxima que a gente sempre diz, quem trabalha com a pessoa idosa, é nada pelo idoso sem o idoso. Trazê-lo para a fala. E por isso que, do ponto de vista das políticas, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional da Pessoa Idosa eram representações extremamente importantes para que aquilo que é pensado em termos de políticas públicas e ações viesse a partir de demandas apresentadas pelos destinatários dessa política, que são as pessoas idosas. Quem mais vai poder falar bem melhor do idoso é o próprio idoso. Só ele sabe o que é ser ele, tá? Então, assim, essa pressão, ela precisa acontecer preferencialmente pelos atores que fazem parte desse grupo, né? E a expressão é que, à medida que essa pressão acontece, as demandas são visibilizadas, são legitimadas, os modos de eu diria assim, narrar, falar, escrever, interpretar, ressignificar essas demandas, é um processo aí, sim, que acaba acontecendo, tá? Então, na luta para desconstruir preconceitos, ou muitas vezes por uma questão mesmo do processo lá de idade, né, com aumento da longevidade, antes as pessoas com 60 anos já eram consideradas muito idosas, hoje a gente já tem, assim, 80, até antes dos 80 os idosos mais novos, e tem os muito idosos, que seriam as pessoas com 80 a mais, ou seja, dentro do grupo prioritário de idosos, os 80 são mais prioritários. Porque à medida que a longevidade acontece, vai se criando outras categorias, e aí surge justamente o quê? O termo terceira idade, nessa transição. Então, talvez eu me sinta mais confortável em ser chamada eu sou da terceira idade, e não idoso, não velho, né? Então, essas formas de expressão também são tentativas de lidar com essa variabilidade, né? Então, vai surgindo novos vocábulos justamente para tratar esses mais velhos, que para mim o que é pior de todos é o melhor idade, tá? Porque esse melhor é muito de cada pessoa. Eu conheço vários idosos que eles dizem, eu estou na minha melhor etapa de vida. Outras pessoas, aos 17 anos, vão dizer, eu estou na minha pior etapa de vida. Não é bem a idade que vai dizer o que é maior ou o que é melhor idade, né? Porque isso é uma vivência muito particular, né? Enfim, mas a gente vai percebendo que essas expressões sociais, elas vão sendo construídas e compartilhadas, tá? Já estou perto da minha hora. Bom, essa referência está aqui, você já sabe. E esses últimos minutos eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acharam?